Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Título 4. Da ação civil. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo civil, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. Artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Artigo 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil e o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Segunda, a decisão que julgar extinta a punibilidade. Terceira, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória, artigo 63, ou a ação civil, artigo 64, será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público. Título V. Da competência. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional e o lugar da infração. Segunda, o domicílio ou residência do réu. Terceira, a natureza da infração. Quarta, a distribuição. V. A conexão ou continência. Sexta, a prevenção. Sétima, a prerrogativa de função. Capítulo I. Da competência pelo lugar da infração. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Primeiro, se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Segundo, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Terceiro, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Quarto, nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores,
a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2. Da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Primeiro, se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Segundo, se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Art. 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3. Da competência pela natureza da infração. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Primeiro, compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, primeiro e segundo, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Segundo, se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Terceiro, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410, mas, se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença.